Queridos irmãos, boa noite. Quero convidá-los a abrir as Escrituras, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, esse é o versículo de número 18. Mateus 1, versículo 18. Eu vou ler até o capítulo 2, versículo 23. Tá? Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz assim a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada de José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles. Porém assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviram-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Aquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá.
e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa terra chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos. Pai querido, te agradecemos pela tua santa palavra que está agora diante dos nossos olhos. E agradecemos pela verdade que brota dela. Que essa verdade, Deus querido, inflame os nossos corações, ilumine as nossas mentes, nos ajude, Deus querido, a enxergar o que ainda não estamos enxergando. Que essa verdade abra o nosso entendimento. Que essa verdade seja um combustível para que possamos viver de uma maneira que te agrada. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos, Deus querido, não só a entender a tua verdade, mas também a viver a partir do entendimento que tivermos da tua verdade. Em nome de Jesus, que nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite e rogamos. Amém. Meus irmãos, imagine por um momento que você esteja adotando um adolescente. Durante o encontro que você tem com o assistente social, no último estágio do processo, ela lhe diz que esse adolescente de 12 anos tem sido submetido à psicoterapia por 3 anos. Ele persiste em queimar coisas e tenta repetidas vezes esfoliar filhotes de gatos vivos. Ele se expressa sexualmente, diz a assistente social, embora não entre muito em detalhes sobre exatamente o que é isso. Ela continua uma pequena história familiar desse adolescente. O pai, o avô, o bisavô e o tataravô desse menino, todos tiveram história de violência, desde estupros até assassinatos em série. Cada um deles teve sua vida encerrada do mesmo jeito, morte por suicídio. Todos foram encontrados pendurados, com cordas improvisadas em lençóis, em suas celas na prisão. Você vai adotar esse adolescente? Se você adotasse esse adolescente, será que você não manteria os seus olhos sobre ele em todos os momentos que fosse possível? Será que você deixaria seus filhos menores brincarem com ele sozinhos? Será que você não iria vigiá-lo nervoso, observá-lo nervoso, enquanto ele fica olhando você cortar uma carne com a faca na cozinha da casa? Será que você sairia da sala e deixaria assistindo televisão com a sua filha na sala escura? Tem uma coisinha, esse adolescente somos nós. E foi exatamente nessa condição que Deus nos adotou em Cristo Jesus. Nós temos a violência no nosso coração. Nós temos a maldade no nosso coração. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3 fala que não há um justo, um só sequer. O Evangelho fala isso a respeito de nós mesmos. O Evangelho fala que nós somos cheios de ciúmes. O Evangelho fala que nós somos cheios de inveja, de ira, de lascívia, de inimizade. Mas o Evangelho também nos traz as boas novas. Nós somos adotados em Cristo Jesus. O Pai, apesar dessa condição nossa, nos adotou em Cristo Jesus. Eu particularmente fui adotado com 18 anos de idade. Não, eu não era um órfão no sentido biológico. Eu não era uma criança abandonada, porém eu estava numa condição muito mais séria. Eu era um estranho para a família de Deus, um escravo do pecado, um objeto da justa ira de Deus. Eu nem percebia isso, é claro, até que eu passei a ter contato com o Evangelho. Até que eu passei a ter contato com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Conforme eu ouvi o Evangelho, Deus ia abrir o meu coração para compreender e acreditar em suas verdades. Eu fui abandonando os meus pecados, eu fui confiando na morte sacrificial de Cristo. Eu fui entendendo que era parte de uma nova família, chamada Família de Deus. Deus, o justo juiz, tornou-se um misericordioso Pai para mim. Se você é cristão, se você confia no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz pelos seus pecados, você também foi adotado. Você faz parte dessa família por meio de adoção. Nós temos falado sobre isso nos últimos 3 pregações. Que em Cristo também somos adotados e somos colocados na sua família, passando a ter uma condição diferente que tínhamos antes.
Já seria extraordinário o suficiente se Deus simplesmente nos redimisse. Se Deus simplesmente nos perdoasse os nossos pecados, nos declarasse justos. Mas Ele fez mais do que isso. Deus nos adotou como seu filho, mediante a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Você já reparou que na maioria das festas de Natal, é raro se dar um papel de destaque a José? Geralmente em festa de Natal, José não tem fala. Geralmente ele não fica ali, no cantinho. O brilho está sobre, claro, Jesus e sobre Maria e demais personagens. Ele muitas vezes está mais para um acessório do que para um personagem nas festas de Natal. É raro existir um espaço para José na imaginação dos crentes contemporâneos. O único papel que José aparece nas Escrituras é de um condutor. Você viu o que foi exatamente isso que aconteceu no texto que nós lemos? Primeiro, ele leva Maria para o estábulo em Belém. Depois, ele leva Maria e Jesus para o Egito. E mais à frente o Evangelho vai mostrar para a gente José levando Maria também, procurando Jesus quando ele está em Jerusalém. Ou seja, a figura apresentada por José nas Escrituras é uma figura essencial, importantíssima, mas como condutor. Agora, há algo muito mais na figura de José que eu quero que a gente perceba hoje à noite. Há muito mais coisas a aprendermos com esse José que a gente não ouve ele falar aqui nas Escrituras, que não há fala para ele, mas que ele fala através das atitudes muito mais do que muitos outros personagens bíblicos. Há muitas coisas a aprendermos de José que vão ser para nós um modelo a ser seguido. Uma primeira coisa que eu queria que nós começássemos a pensar é em José como o pai adotivo de Jesus Cristo. José se torna, na verdade, um símbolo para todos nós. José, ele é mais do que uma figura que faz uma caridade por uma criança que ia nascer sem pai. José entra numa guerra espiritual a partir do momento que ele resolve ouvir a voz de Deus e adotar Jesus como sendo seu filho. Infelizmente, assim como essa história nos mostra, e como a história de várias crianças que são adotadas, de várias famílias que adotam, a adoção passa por uma providência amarga. E exatamente o tema da nossa mensagem hoje, a adoção, uma providência amarga. Por quê? Porque algo drástico tem que acontecer para que haja adoção. Uma providência amarga acontece quando essa relação de adoção é estabelecida entre uma família e uma criança. Em geral, as pessoas que adotam passam pela tristeza da infertilidade. As crianças adotadas passam pela experiência do abandono. Mas apesar de coisas tão drásticas, que são sim consequência do pecado, Deus usa essa experiência para promover o bem e para trazer um novo rearranjo familiar. Como o próprio José fala em Gênesis, o mal é transformado em bem. Em nossa própria força, muitas vezes a gente não consegue se regozijar no meio da aflição. A gente não consegue olhar para as experiências amargas que temos na vida e ver a providência de Deus nelas. Mas as Escrituras nos dizem, nós já vimos hoje de manhã isso, que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Inclusive as coisas amargas da vida. Inclusive as lutas, as aflições, as tribulações, as dificuldades da vida. Bom, o que vamos então aprender com José a partir do texto lido? O primeiro entendimento que nós temos que ter a partir dessa experiência de José é: adotar uma criança é uma guerra espiritual. Eu quero só reler os versículos 16 a 18. Na verdade, leu 16, 17 e releu 18. Diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia são 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua esposa, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Até aqui por enquanto. Logo em seguida, a narrativa que nós temos aqui, olha o que o Evangelho vai nos mostrar. Primeiro ele vai dizer no versículo 19 que José, querendo ser justo com Maria, não querendo difamar porque ela estava grávida de alguém, não era dele, ele resolve deixá-la secretamente. Enquanto isso acontece, quando José tem esse intento no coração, o anjo do Senhor aparece,
dizendo para que ele não faça isso, porque Maria está gerando um filho provido do Espírito Santo. E ele fala o que esse filho vai fazer. Então, José, ele resolve cuidar de Maria, cuidar de Jesus Cristo. E o texto então continua dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente de Jerusalém. E nós vemos então aqui o intento no coração de Herodes, que é de matar aquele que seria o futuro rei de Jerusalém, porque na cabeça de Herodes, na visão terrena que ele tinha, uma perspectiva muito limitada e não ampla, ele entendia que esse Messias que viria, iria na verdade destroná-lo do trono terreno. E por isso, ele deveria tirar o concorrente da jogada. E nós vemos então, que quando Herodes descobre, por meio dos viajantes, contempladores de estrelas, o que aconteceria, o nascimento do filho de Davi, o texto diz que Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmados. Herodes meditou sobre os antigos pergaminhos, não com o intuito de submeter aos pergaminhos com uma atitude de fé, de confiança neles, mas para ver como podia impedir que esse novo rei viesse a governar. Herodes se sente ameaçado, porque qual era a promessa? A promessa era que o filho de Davi seria o rei, que submeteria sobre os seus pés todos os inimigos. O que Herodes faz? Ele defende sua posição com um infanticídio. Por um decreto real, ele determina que fossem executados todos os meninos com menos de 2 anos na região de Belém. Muito tempo antes, um fato similar acontece também nas Escrituras. O enredo era muito parecido, milhares de anos atrás, quando o governante teve seu poder ameaçado pela descendência de Abraão. Estão lembrados? Egito. Nos escritos de Moisés, nós vemos um rei egípcio observando o povo de Israel crescendo, sua população fecunda, aumentando, se multiplicando, se fortalecendo, de maneira que o Egito se encheu deles. Êxodo capítulo 1, versículo 7 mostra isso para a gente. E essa descrição feita por Êxodo é uma descrição que mostra exatamente o que Deus diz que faria através da descendência de Abraão, que a tornaria uma descendência grande, forte, que a multiplicaria. Ou seja, o que o faraó veio como uma maldição, Deus fala que é bênção. O que para o faraó era uma ameaça, Deus fala que é uma grande bênção para o mundo. Deus promete então abençoar o homem e a mulher, tornando-os fecundos, multiplicando sobre toda a face da terra. Deus abençoa a descendência de Abraão, promete que eles seriam fecundos e que também os multiplicaria. Isso está em Gênesis capítulo 15 até o capítulo 17. Agora, por que o faraó viu isso como uma maldição? Porque o faraó adorava a si mesmo, ele era um Deus, na verdade. A multiplicação do povo hebreu era uma ameaça para o seu poder, o poder que ele considerava divino. Então o que ele faz? Assim como Herodes, ele procura remover a ameaça, lançando mão de qualquer meio necessário. Primeiro ele tenta uma pressão, e depois um infanticídio, e manda que aquelas crianças sejam mortas. E graças à desobediência das parteiras, nem todas foram mortas. Herodes é um tipo de faraó. A bênção de todas as bênçãos, a vinda de Cristo, é vista por Herodes como em termos completamente pessoais. Ele não está preocupado, ele não tem uma perspectiva de mundo, de reino, de salvação, de redenção da humanidade. Ele tem uma perspectiva da seguinte maneira: eu quero proteger o meu reino. E para proteger o meu reino eu faço o que for preciso. A mesma perspectiva de Faraó: eu quero proteger o meu reino. Para proteger o meu reino eu faço o que for preciso. Se houvesse um ocupante no trono de Davi, isso significaria que Herodes não mais seria rei dos judeus, o que simplesmente para ele não podia acontecer. Então o que ele faz? Ele ataca crianças indefesas com uma ira homicida. A semelhança entre os dois, entre Faraó e Herodes, é que eles representam nações enfurecidas contra o Cristo de Deus. No caso do Faraó, sua fúria é contra a grandeza dos descendentes de Abraão, chamados por Deus de seu primogênito. Você sabia que os descendentes de Abraão são chamados de primogênito de Deus? Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 22 a 33. Deus sabia que daquele povo sairia Cristo. Se o faraó exterminasse aquele povo, se os intentos do faraó fossem de fato concretizados,
as consequências seriam muito maiores do que um genocídio, do que um infanticídio. As consequências seriam um inferno para todo mundo, porque não haveria Messias. Os dois ditadores tornaram a fúria que tinham contra Jesus, em particular, direcionados contra bebês, contra crianças, indefesas. E quando se trata de uma batalha entre Jesus versus ego humano, os bebês estão sempre no meio disso. Vocês vão ver isso no decorrer da mensagem. Jesus então nasce numa zona de guerra. E antes, os rumores de sua vida, Herodes se compromete a matá-lo. Por que será que a história humana está tão cheia de genocídios de crianças, de infanticídios? Porque não existem só fatores econômicos, nem sociológicos e pessoais agindo por meio dessa proposta. Há um tempo atrás, nós tivemos o testemunho de uma ONG que tem aqui em Brasília, que busca resgatar crianças indígenas que são alvo de infanticídio. E a luta deles é grande, por quê? Porque a FUNAI insiste em defender que o infanticídio no meio de uma tribo indígena é uma coisa cultural, que portanto deve ser preservado. E essa ONG, então, o trabalho dela é resgatar essa criança do infanticídio, e às vezes a mãe vem junto, porque a tribo quer matar a criança, e a mãe não consegue proteger, então às vezes a mãe vem junto, às vezes não, porque os pais também entendem que ela deve morrer. E que tipo de criança geralmente eles matam? Crianças que nascem com algum defeito, crianças gêmeas, crianças que nascem fora do que eles consideram um tempo adequado. Alguma questão naquela criança que está fora do normal faz com que ela seja alvo de ser morta. Então essa ONG, ela tenta resgatar essas crianças. E algumas delas vêm sem suas famílias. E aí, se no primeiro momento o alvo é resgatar, no segundo momento o alvo é que elas sejam adotadas. Mas, tanto no resgate, quanto na proposta de adoção dessas crianças, eles têm entre o desejo de fazer isso e de ajudar essas crianças, é uma ONG de cristãos, inclusive evangélicos, eles têm a FUNAI no meio, que quer impedi-los, porque diz que esse é um problema sociológico, que deve ser deixado do jeito que está. Mas não é só isso que está em jogo, não é só essa a questão. E isso fica claro quando nós olhamos para o livro de Apocalipse. João nos mostra a figura de uma mulher dando à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2. Em frente a essa mulher, em trabalho de parto, está um dragão. A antiga serpente que tenta devorar o bebê. Aquele dragão então fica furioso. E Apocalipse 12, 17 fala assim: ele fica furioso contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E isso ele tem feito desde então. Resumo da ópera: o inferno odeia bebês. O inferno odeia crianças. O inferno gosta de aborto. O inferno gosta de infanticídio. O inferno gosta do abandono. O inferno odeia crianças. Quando eles destroem os pequeninos que são mais vulneráveis das pessoas entre nós, estão destruindo a figura do próprio Senhor Jesus Cristo. De uma criança que nasceu de uma mulher, de uma criança que esmagou a cabeça da serpente. Eles sabem que a raça humana está salva, e eles estão convencidos de que isso se deu porque uma mulher deu à luz a uma criança. Eles querem destruir os irmãos e as irmãs de Jesus. As crianças também significam bênção, um alvo perfeito para ser destruído. Agora, quem estava entre Herodes e o bebê Jesus? Quem era o único que poderia ajudar aquele bebê a não passar pelo infanticídio? José. José é o protetor da criança. José é o cuidador do menino. José é aquele que protege o Messias, o Senhor. As forças do inferno se levantam contra essas crianças. O diabo usando Herodes, o diabo usando o faraó, se levanta de épocas em épocas para destruir crianças. Quem estava entre as crianças e o poder do faraó? Simples parteiras. Quem estava entre o menino Jesus e o poder de Herodes?
Um simples homem. Agora é fácil a gente balançar a cabeça, sentindo repugnância pelo faraó e por Herodes, mas deixarmos de perceber que nós mesmos temos um ponto de vista semelhante a eles quanto a crianças. Fazemos cara feia para aqueles que Deus chama de bênção, como se eles fossem uma maldição, e pelo mesmo motivo de Herodes e de Faraó, porque elas interrompem os nossos planos, porque elas interrompem a minha profissão, porque elas interrompem o meu sucesso profissional, porque elas interrompem os meus sonhos, o meu desejo de fazer viagens, a minha vontade de ter mais roupas, o meu desejo de trocar de casa, de apartamento, porque elas interrompem as minhas energias. Quando nós pensamos assim e agimos assim, somos igual ao Faraó e a Herodes. Olhamos para crianças como maldição, não como bênção de Deus. Olhamos para crianças como se elas viessem para nos atrapalhar e não para nos abençoar. O nosso reino pode ser menor do que o reino de Faraó e o reino de Herodes. Nossas pirâmides e monumentos são menores e menos duradouros, mas estão aí, nos impedindo de olhar para esses pequeninos como se fossem bênçãos, nos impedindo de nos colocar entre os poderes deste mundo, e essas crianças para protegê-los, como as parteiras fizeram e como José fez. Meu argumento não é que os pais deveriam ter tantos filhos quanto fosse biologicamente possível, nem que toda a família é chamada a adotar crianças. Não é essa a minha proposta. A minha proposta é que analisemos alguns modos pelos quais nos recusamos a ver a bênção em algo tão barulhento e frustrante quanto crianças. Proteção de crianças, meus irmãos, não é caridade. Não é parte de um programa de governo que se encaixa em algum lugar entre redução de impostos e Bolsa Família. Ou entre algum lugar entre imposto de armas e emissão de gás carbônico. Ou o Serviço Nacional de Saúde para estudantes e ajuda a pessoas mais carentes. Adoção de crianças, proteção de crianças, trata-se de uma batalha espiritual. As forças do mal não querem que nós façamos isso. É muito mais do que uma obra de caridade. É muito mais do que ser bonzinho. É muito mais do que ajudar alguém. É me envolver numa batalha entre o mal e esses bebês, essas crianças que não tem quem as proteja. É me colocar diante disso, desses poderes deste mundo, e falar, eu vou proteger essa criança. É entrar numa batalha, José nos mostra isso. Nosso Deus proibiu Israel de oferecer os seus filhos a Moloque, um deus demônio que demandava o sacrifício de bebês. Ele também advertiu que eliminaria do seu meio todos aqueles que praticassem tais sacrifícios, mas não só os que praticassem esse sacrifício, mas aqueles que vissem isso e fechassem os olhos para esses sacrifícios. O que eu quero dizer para vocês é que não só aqueles que se recusam a entrar nessa batalha terão as consequências vindas de Deus, mas aqueles que estão vendo, que estão nessa batalha, lutando e não fazem nada para ajudá-los. Por trás de Moloque, Deus reconheceu, havia alguém que foi homicida desde o princípio. E o espírito de Moloque ainda está entre nós. Hoje em dia, milhares de bebês são triturados em clínicas de aborto. Outros são jogados em recipientes de lixo. Agora eu estou vendendo até partes de crianças, fazendo disso um comércio. Essas crianças não terão nome, até que um dia Jesus as chame em sua glória. Há milhares de meninas que serão dadas para serem sexualmente abusadas. Outras milhares de crianças em casas-abrigos esperando aflitas por uma família que as adote. O universo está em guerra e alguns bebês e algumas crianças estão em risco. A velha serpente está em ação agora mesmo, observando os infantes que ela quer devorar. Há 2000 anos atrás, o que estava entre a serpente e o bebê era um marceneiro. Então não diz que você não tem condição. Não diz que não dá para você. Não diz que isso não vale para você.
não diz que você não tem capacidade. José teve, e nós temos. O mesmo Deus de José, e nós somos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós aprendemos com José é que adotar uma criança nos faz refletir a imagem do nosso Deus. Versículo 19 ao 25 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Capítulo 2, versículos 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando nós falamos de José, em geral, nós passamos a maior parte do tempo falando sobre o que José não era, né? Por exemplo, José não era o pai biológico de Jesus Cristo. Não há nenhum material genético de José envolvido na formação do feto de Cristo. Nenhuma quantidade de DNA de José pode ser encontrada no sangue de Jesus que ficou na cruz. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo completamente à parte da vontade de qualquer esforço do homem. José então não era o pai biológico de Jesus Cristo. Mas é engraçado que a Bíblia fala que José era o pai mesmo de Jesus Cristo. Ao adotar Jesus, José foi corretamente identificado pelo Espírito, falando mediante as Escrituras como o pai de Jesus. Olha o que fala Lucas capítulo 2, versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, ele estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, mais à frente, no Evangelho de Lucas também, foi obediente a José. A obediência de Jesus foi direcionada ao pai, a José. O texto fala que, em descendo com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus foi submisso a José também. Ele era pai de José. Jesus até seguiu a profissão de José. E mais, se José não é o pai mesmo de Jesus, mesmo não tendo o DNA de José em Jesus, todos nós vamos para o inferno. Por quê? Porque a promessa da genealogia é ligada por José, não por Maria. A promessa de Deus, através dos descendentes de Abraão, veio por José. José que está na genealogia, não é Maria. A identidade de Jesus como Cristo está ligada à genealogia de José. É sua genealogia que o liga a Abraão e a Davi. Ao adotar Jesus, José o faz pertencer à casa de Davi, verdadeiramente como se ele fosse, no sentido físico, filho de José. Jesus foi um presente de Deus à casa davídica. Mas por um outro lado, ele não veio pelo meu usual de reprodução, porque ele se liga à genealogia, ele se liga à promessa, ele se liga à descendência de Davi por meio da adoção de José para com Jesus Cristo.
Foi por meio de José que Jesus encontrou sua identidade com o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. É através da paternidade adotiva de José que a promessa dada a Abraão e a Davi se concretiza no Messias. José casou-se com uma virgem, tomou sobre si a responsabilidade de um bebê que não era seu filho biológico. Protegeu a mulher, protegeu o filho dessa mulher contra a espada de Herodes. Leva-o para o Egito até que o ditador morra. Nesse sentido, José não é o único. Ele foi chamado para sustentar, para proteger o Cristo de Deus. E nós também somos chamados para proteger os filhos de Deus. O que significa proteger essas crianças? Significa apresentar o Evangelho e levá-las para fazerem parte da família de Deus. Retratar a paternidade de Deus significa, um pouco além disso, significa ter uma relação pessoal e incluí-la na sua família. Proteger crianças significa reduzir a maldição da falta de um pai. Porque isso está em nosso poder fazer. Agora, o resgate de Jesus realizado por José não é a primeira vez que a adoção de uma criança está no evento ligado à genealogia. Davi cantou sobre Deus como sendo pai dos órfãos e juiz das viúvas, que faz que o solitário more em família. Isso nos mostra quem é o nosso Deus. Em toda parte, Deus nos diz que está buscando recuperar a imagem de si próprio, desfigurada na humanidade, e nos conformar à imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E conforme nos tornamos como Cristo, conforme nos tornamos mais piedosos, nos tornamos como Cristo. Resumindo, a nossa identidade visa revelar quem Cristo é. E é parte da identidade do Deus que Cristo revela para nós, adotar órfãos e inseri-los em sua família. Quando nós fazemos isso, nós nos parecemos mais com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai que Ele representa. Deus não é um ansioso, Deus não é um depressivo, mas a sua paternidade é retratada como um tipo de paternidade tumultuosa, lutadora, do tipo que abre mares, que afoga exércitos. Por que eu falo isso? Porque alguns vão achar que ter um filho, ou adotar uma criança, é um fardo deprimente. E muitos querem evitar isso, e postergam quanto podem isso. Quando adotamos e quando encorajamos uma cultura de adoção em nossas igrejas e comunidades, nós estamos a refletir a imagem do nosso Deus, como José refletiu, como Cristo refletiu a imagem do Pai, que é o Pai dos órfãos, que inclui aqueles que estão sem família e são solitários em sua própria família. Vemos o que o nosso Pai está fazendo e fazemos o mesmo. E o que o nosso Pai faz é lutar pelos órfãos, fazendo deles filhos e filhas. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com José. José se tornou mais parecido com Deus ao adotar Jesus e fazer parte da sua própria família. Terceira lição que nós aprendemos com José. Novamente, versículo 19 ao 25, você pode dar uma olhada na sua Bíblia aí. As poucas informações que temos sobre José na Bíblia nos faz ignorar o quão difícil foi essa tarefa para ele. Vou dar um exemplo que talvez nos ligue ao ambiente de José. Imagine por um minuto que uma das adolescentes da nossa igreja veio ao púlpito a fim de dar um testemunho. Ela está no 8º mês de gestação e não é casada. Após alguns poucos minutos falando de Deus em sua vida, ela está empolgada com a maternidade. Ela começa a falar sobre como está grata por ter se mantido, por Deus ter permitido que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo, quanto está triste por não ter se mantido sexualmente pura. E aí você fala assim, mas imagina que uma outra adolescente viesse à frente grávida e falasse assim, eu estou grávida, mas eu estou grávida do Espírito Santo e sou sexualmente pura ainda. A gente começaria a imaginar, como assim?
ou ela é louca, ou ela está mentindo, ou claro, ela está falando a verdade. Todo mundo na época de José sabia como os bebês eram feitos. Quando Maria diz a José que está grávida, sua primeira reação não foi de alegria. Ele quis terminar o noivado e abandonar Maria. Mas então o que acontece? Deus entra em cena. Deus fala a José, ele reconhece a voz de Deus e obedece a voz de Deus. A atitude de José em adotar Jesus foi simplesmente um resultado da fé de José. Ao crer em Deus, José abre mão da sua reputação. Talvez ele fosse alvo de chacota. José abre mão da sua segurança econômica. José deixa a organização econômica da sua família, sua profissão, e vai para um outro país, para uma outra região, para proteger Maria e o menino. A fé de José era como a nossa. Tiago fala uma coisa bem interessante. Tiago 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago nos diz que a fé age. Ela não é só uma crença espiritual, ela age. Ele dá um exemplo bem claro: visitar órfãos e viúvas. Então Tiago nos mostra que a crença de Abraão, logo depois ele continua expondo isso, foi vista quando ele oferece Isaac em sacrifício a Deus, sabendo que Deus de alguma maneira cumpriria sua promessa, crendo que ele ressuscitaria Isaac. E exatamente isso que a fé genuína faz, ela abriga o órfão. Tiago sabe do que fala, porque Tiago viu isso dentro de casa. Esse Tiago que escreve o livro de Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Ele viu José e Maria tendo um filho que não era filho biológico de José. Ele sabia o que era isso. Ele experimentou a relação de adoção dentro de casa. E não é à toa que ele escreve sobre isso depois. Então, meus irmãos, uma fé genuína protege órfãos. Sabe de uma coisa? Sabe por que hoje em dia não se chama mais o lugar onde ficam as crianças de orfanato, mas de casa-abrigo? Porque a maioria das crianças não são órfãs. Elas têm pai e mãe. Só que eles não querem. Essa é a diferença. Os pais estão vivos, mas não querem os seus filhos. Por isso mudaram o nome para casa-abrigo, porque eles abrigam essas crianças enquanto aguardam uma nova família para eles. Uma fé genuína protege crianças abandonadas por suas famílias. E essa cultura, meus irmãos, tem que começar na nossa igreja. Essa cultura de se enganjar nessa missão, de aprovar projetos nesse sentido, de falar sobre isso, de fazer isso eu mesmo, tem que começar nas igrejas, tem que começar na nossa igreja. Igrejas que imitam a cultura à sua volta concluem que a vida tem a ver com bens materiais, com o romance da música pop, com o progresso individual. Simplesmente estão reproduzindo o que homens e mulheres do mundo fazem. E simplesmente estão abrindo mão dos verdadeiros valores do Evangelho. O que é mais contrário à cultura que nós vivemos hoje do que aceitar uma criança como sendo um bom presente do nosso Senhor? Vivemos uma época em que uma mãe com 5 filhos ouve comentários maliciosos até mesmo do pediatra das crianças. Se nós fôssemos menos voltados para nós mesmos e mais voltados para a glória de Deus, nós seríamos mais empolgados em ter mais filhos e em adotar crianças. Nós teríamos mais condições de coração para adotar crianças que ninguém quer. E essas atitudes revelariam uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé vivencial, experimental, uma fé perceptiva. Agora, por outro lado, eu não quero dizer para vocês que devemos igualar a espiritualidade com ter muitos filhos ou adotar crianças. Alguns crentes são chamados para o celibato, não vão ter filhos, não vão se casar. Outros não serão abençoados com famílias grandes, por alguma providência de Deus, eles não terão famílias grandes. Mas nós devemos entender que essa cultura tem que permear as nossas igrejas e vidas. Devemos insistir na questão da igreja como uma família.
e não como uma coleção de unidades familiares. Infelizmente, a prosperidade capitalista em que nós vivemos não constrói amor a bebês, não constrói amor a crianças abandonadas, não constrói igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa conhecer o tipo de reino que estamos buscando. E olha o que o salmista, no Salmo 82, versículo 3, fala sobre esse reino. Ele fala: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. Isso é reino de Deus, meus irmãos. Ajudar o aflito e desamparado, dar abrigo para o órfão. Isso é reino de Deus. É balela a gente ficar falando de teologia, teologia, teologia e não viver isso. É balela a gente ficar falando aqui de um monte de conceitos abstratos que tem muita da sua importância, mas não vivenciar isso não ser prático, isso não ser vivenciado, não ser visto em nossas vidas pessoais e na nossa igreja. A gente fica no mundo da carochinha, na ilha da fantasia, nos achando os mais puros espiritualmente, mas sem viver como puros espiritualmente. Reino de Deus é abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus quereres, de coisas caras, é abrir mão do meu reino, das minhas pirâmides, dos meus tesouros, em prol de fazer a vontade de Deus. Isso é reino de Deus. Proteger a adoção é contra a cultura. Agora, é interessante que relatos antigos mostram de como os cristãos do século I protegiam suas crianças de uma cultura de morte que havia no Império Romano. Como era comum cristãos no século I pegar crianças de lixão, que suas famílias não queriam. Como era comum cristãos do século I pegar crianças que eram jogadas em fossas, porque nasceram com defeito e as famílias não queriam. Aonde nós nos perdemos? Aonde? Em que momento a igreja deixou de pensar assim? E a gente passou a ser como todo mundo, consumista, materialista, mais importado comigo mesmo, mais preocupado com o meu reino, com as minhas pirâmides, com os meus tesouros, do que com a glória de Deus. Em que momento na história da igreja a igreja se desviou desse foco? O reino de Cristo é caracterizado nas Escrituras como o reino de crianças resgatadas. Gente, é incongruente a gente ficar batizando criança aqui na frente e encararmos crianças como sendo maldição. É incongruente pais que têm seus filhos e encaram seus filhos como se fosse um entrave na sua vida e batizarem aqui na frente. É incongruente as pessoas criticarem, olharem feio para uma família que adota uma criança e vir batizar o seu filho aqui na frente. Como assim eu estou dizendo, quando eu trago uma criança para batizar, ou quando concordo com isso, eu estou dizendo que as crianças devem ser incluídas no reino de Deus, mas ao mesmo tempo eu encaro como se fosse uma maldição. Quando protegemos, quando recebemos as crianças com alegria, estamos anunciando o reino de Deus. Essa é uma característica do reino. Por que as igrejas não se caracterizam por isso? Por que lá nos cursos de adoção a minoria é de evangélicos? Porque tem mais espírita e católico adotando e ateus e homossexuais do que evangélicos. Por quê? Aonde a gente se perdeu? Nós precisamos refletir seriamente sobre isso, meus irmãos. Em que lugar a gente se perdeu nisso? Em que lugar a igreja deixou de ser um clube de pessoas que reúne, que canta, que fala de teologia, que acha tudo muito bonito, mas que não vive isso? Os seguidores de Jesus não matam e não matavam sua descendência. Mesmo que o fator econômico e social muitas vezes os empurrassem para isso. Pense como para os cristãos é revolucionário adotar um menino com lábio leporino, visto por muitos como defeituoso. Uma menina chinesa que para muitos é uma decepção em sua família. Um bebê cujo corpo treme devido ao vício de cocaína da mãe. Pense no tipo de credibilidade que tais ações emprestariam à proclamação do Evangelho. E eu entendo, na comissão da Câmara, o homossexual virar para os deputados evangélicos e falar assim: nós queremos adotar as crianças que vocês não adotam. Eu entendo isso, apesar de não concordar, mas eu entendo o raciocínio. Porque nós não nos engajamos nessa batalha.
Porque nós somos covardes, medrosos. Nós não confiamos. Nós queremos mais que o nosso reino brilhe do que o reino de Deus. Imagine se as famílias cristãs fossem um lugar onde bebês não desejados tornassem-se crianças amadas. Será que de repente isso não poderia pelo menos diminuir a quantidade de abortos e abandonos que nós temos? Será que de repente a gente não poderia diminuir o número de mulheres que estivessem dispostas a terem seus filhos, levarem sua gestação até o final e depois entregarem para a adoção ao invés de abortarem? Precisamos mostrar para o mundo, baseado no darwinismo, que amor é mais do que proteção de genes. Amor é mais do que proteção de genes. Amor é mais do que eu ter alguém que tem a minha aparência, que tem os meus olhos, o meu nariz, o meu cabelo, a cor da minha pele. Como foi com José, essa fé protetora dos abandonados é pessoal e ao mesmo tempo corporativa. No tribunal de Cristo, todos nós seremos avaliados de acordo com a autenticidade da nossa fé. Nem todo crente fica orando do lado de fora de uma clínica de aborto. Nem todo crente acolhe uma adolescente grávida em sua casa. Nem todo crente é chamado a adotar uma criança. Mas todo crente é chamado a reconhecer Jesus na face dos pequeninos, das crianças abandonadas. Todo crente é obrigado a entender que de alguma maneira ele não pode ficar indiferente a isso. Todo crente é obrigado a entender que de alguma maneira nós somos aqueles que estão entre os poderes deste mundo e essas crianças indefesas. A gente precisa acordar, meus irmãos. Nós temos que ser como José e nos posicionar no meio dessa batalha para proteger esses meninos. Ninguém culparia José se ele terminasse noivado com Maria. Ele provavelmente seria até louvado por sua bondade, por não ter submetido à morte por apedrejamento. Ninguém consideraria mal e negligente. Porém, se ele tivesse feito isso, ele estaria com o espírito do anticristo, em vez de com o espírito de Cristo. Ninguém mais foi chamado a adotar o Cristo criança, mas José foi chamado a adotar o Cristo criança. E ele não abriu mão desse chamado. Um ato de fé. Porque ele acreditou em seu Deus. Ele obedeceu. Ainda que em detrimento do seu próprio sofrimento. A fé de José é o mesmo tipo de fé que nos salva. Pouco de nós teremos um sonho que nos leva a adotar uma criança como José teve. Nenhum de nós será orientado a fazer o que José fez, que é cuidar do Messias. Isso já aconteceu. Ou ensinar o Messias e Jesus a serrar madeira, ou recitar Deuteronômio em hebraico. Mas todos somos chamados a sermos compassivos. Todos somos chamados a nos lembrar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Todos somos chamados a fazer o bem por aqueles que são desamparados. Infelizmente é uma pena que José seja tão negligenciado em nossos pensamentos e afeições, até mesmo durante o Natal. Se prestarmos atenção, entretanto, nós vamos poder ver nele um modelo para uma nova geração de cristãos. Podemos enxergar como viver com a presença de Cristo no meio de uma cultura de morte. Se seguirmos nos caminhos de José, talvez vejamos um batalhão de novas clínicas patrocinadas por igrejas para ajudar mulheres grávidas que queriam abandonar os seus filhos, mas queriam levar a gravidez até o final, porque depois eles podem dizer: eu sei de uma igreja onde há crentes que querem adotar o seu filho. Ou sei de uma maneira de, no nosso país não é permitida a adoção direta, mas pelo menos de encaminhá-lo para uma casa-abrigo, onde ali, uma igreja de ministra, eles poderão ter contato com o Evangelho. Talvez nós treinemos em nossas igrejas mulheres chamadas para aconselhar jovens confusas. Talvez nós tenhamos em nossas igrejas conselheiras aptas e equipadas para oferecer uma alternativa, uma atitude alternativa, em detrimento dessa propaganda engenhosa que nós temos de cultura pró-aborto.
seguirmos os passos de José, talvez vejamos pastores que profeticamente chamaram crentes a se opor à cultura de morte, resgatando bebês e crianças por meio da adoção. Pense na situação agora mesmo de um órfão em qualquer lugar desse mundo, ou de uma criança abandonada por sua família em uma casa-abrigo. Ela está sozinha, ela não possui herança, ela não possui família, ela não sabe mesmo nem si mesma se possuirá um futuro. A cada ano que passa, ela tem menos chance de ser adotada. Quando completar 18 anos de idade, ela terá que deixar a casa bem. O que vai acontecer? Talvez ela faça um curso profissionalizante, arrume uma profissão, talvez vire uma prostituta, talvez se suicide. Você consegue sentir a força desse desespero? Você consegue sentir? Jesus consegue. Porque Ele fez essas crianças suas irmãzinhas, ao adotá-las em sua família. Ele cuida, como a Bíblia fala, desses órfãos e viúvas. Agora imagina se um pai cristão leva uma criança dessas para casa. Sabe o que significa? Coisa simples. E significa que será necessário mais um talher à mesa no Natal. E menos um na mesa do abrigo. Agora, infelizmente, nós vivemos numa cultura em que Natal se identifica mais com shopping do que com adoção. Nós vivemos numa cultura que Natal se identifica mais com comprar presentes para os meus filhos do que colocar uma criança a mais na minha ceia de Natal. Essa não é a lição que José nos deixa. José nos deixa uma lição de paz, vida e amor. José nos deixa uma lição de abnegação. José nos deixa uma lição de autossacrifício. José nos deixa uma lição de inclusão. José nos deixa uma lição de expressão do caráter de Deus em sua vida. José nos deixa uma lição de fé, de obediência. José nos deixa uma lição de entendimento do propósito de Deus para a sua vida. José nos deixa uma lição profunda de um amor incondicional. Portanto, meus irmãos, o que nós vimos hoje, primeiro, adotar uma criança é entrar numa guerra espiritual. O inferno não quer isso. As estruturas deste mundo se oposicionam a isso. E entre as estruturas deste mundo e crianças em defesa, estamos nós. Entre as estruturas da época e crianças em defesa estava José. Um marceneiro, um homem simples, sem muita preparação, sem armas. Não era ninja, não era o intelectual da época, não era um homem rico, mas ele obedeceu a Deus e resolveu, numa atitude de fé, entrar nessa batalha e proteger o menino e sua mãe. Nós vimos que adotar uma criança nos faz refletir a imagem do nosso Deus. Deus é o Pai dos órfãos, o cuidador das viúvas. Deus é o que ampara o desamparado. Deus é o que nos adota em sua família. Deus é o que inclui pessoas, tanto em sua família, quanto em nossas famílias. Portanto, quando fazemos isso, nós estamos, assim como José, refletindo a imagem do nosso Senhor. E vimos terceiro, que adotar uma criança é um ato de fé. Vai contra muitas vezes a nossa lógica, vai contra muitas vezes o nosso senso de economia, vai contra muitas vezes o nosso senso sociológico, vai contra muitas vezes a cultura à nossa volta, porque é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de obediência. Não tem muita lógica nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. E pedir, Deus querido, que o Senhor nos dê a graça de vivermos conforme ela nos chama a viver. Nós vimos hoje o que o Senhor fez na vida de José, Pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos hoje que até a salvação que veio a este mundo passa pela estrutura da adoção. Ajuda-nos a abrir os olhos para essa realidade. Ajuda-nos a nos engajarmos nessa batalha.
Ajuda-nos a buscarmos refletir a Tua imagem em atitudes de fé. Oh, Deus querido, é difícil. O medo vem no coração, a incerteza vem no coração, mas nós queremos pedir que o Senhor nos dê poder para isso, para nos levantarmos contra as estruturas deste mundo, entendendo, Deus querido, que vamos na batalha, mas com as Suas armas, e que no Senhor nós podemos ser vencedores. Em Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.